Oi gente, tudo bom? Vamos então a gente continuar, né? A gente viu no vídeo passado o início lá de corrente elétrica, né? O que era corrente elétrica. Então, corrente elétrica nada mais que o movimento dos elétrons ordenados, né? Então, os elétrons eles vão sair de um local, então eu preciso ter uma diferença de potencial, né? Eu preciso ter uma diferença ali do potencial que a gente já viu lá na eletrostática mesmo, tá? E esses elétrons eles vão fluir de um local para o outro, né? Eles só vão fluir então no meio condutor. Então eu preciso ter um condutor ali. Então isso se caracteriza uma corrente elétrica, um movimento ordenado de elétrons. Lembra que são os elétrons que fluem, né? Que eles que vão caminhar de um local para o outro, tá? Mas aí agora a gente vai aprofundar um pouquinho, né, no circuito elétrico. O que é um circuito? Primeiro, vamos pensar, né, em termos práticos e no dia a dia. O que é um circuito? Um circuito de Fórmula 1, por exemplo, um circuito de corrida mesmo, essas maratonas, Ironman da vida, né, um circuito, tá? O que é isso? Primeiro, um circuito se caracteriza, né, por um espaço fechado. Então, eu preciso ter um local de saída, né, e um local de chegada, tá? Que se encontram juntos ali. Então, ele vai ser um espaço fechado, né? Então, por exemplo, o circuito de Fórmula 1 tem a pista, né, que é um circuito fechado, é um espaço fechado, tá? O que mais que eu preciso ter para ter um circuito? Né? Eu preciso dos carros de Fórmula 1 ou das pessoas no Ironman, por exemplo, né? Eu preciso das coisas que vão caminhar, né? Então, num circuito elétrico, trazendo para um circuito elétrico agora, essas duas características que a gente deu de circuito normal seria o quê? A pista, né, que o carro está se locomovendo, seria o fio, né, o fio elétrico. E os carros, eles que estão se locomovendo, seria quem? Os elétrons, né? Então, os carros são os elétrons. Então, vamos fazer essa analogia para tentar entender melhor o que é um circuito, tá? Além disso, o carro, vamos pensar no carro agora, né? O que o carro precisa ter para ele conseguir se locomover? Primeiro, ele precisa de gasolina, sem gasolina ele não anda, né? E segundo, ele precisa que entre a pista e o pneu tenha um atrito. Porque se não tiver atrito entre a pista e o pneu, o carro não anda, né? O carro ele vai deslizando, 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 não anda, tá? Pensemos, por exemplo, se tivesse uma pista de gelo, né? Não tem como andar, não tem. O que faz a gente andar é o atrito, tá? Bom, então eu preciso ter uma resistência. O atrito que eu falo aqui é uma forma de resistência, né? Para que não aconteça algum desastre, no caso, né? Que seria derrapar na pista, né? Isso seria um desastre, né? Enfim. Então a gente vai agora colocar esses elementos para o circuito. Então a gente tem a pista fechada, que seria o fio. A gente tem os carros, que seriam os elétrons, né? Aí nos elétrons eles precisam de energia. Então o elétron precisa ter energia, ele tem energia, né? O que mais que eu preciso ter? Eu preciso de uma resistência. E aí aqui a gente chama a resistência de resistência mesmo, né? Então o nome é a resistência, tá? Então eu tenho esses elementos aí que vai ser utilizado. Então a gasolina seria a minha tensão, né? Lá a minha tomada lá, né? A tensão que tem no fio que vem para nossas casas, por exemplo, que aqui em Florianópolis é 220 volts. Essa é a tensão. Se eu não tiver tensão, né? Eu não tenho corrente elétrica. Então, se o equipamento não estiver ligado, que é o que a gente fala para ter tensão, né? Não passa corrente elétrica, portanto, não funciona o equipamento, tá? Bom, então vamos colocar aqui no desenho. A gente tem agora uma representação em forma de desenho. Não precisa ser um desenho lindo, maravilhoso, né? Mas tem que dar para entender, tá? Então, a representação, tá? De resistência, né? Então, aqui, vamos colocar aqui representações. Né, dos elementos de um circuito, né?
fazem parte do circuito. Então, a primeira representação que a gente tem, né, é o fio, que é um fio, né? Então, aqui, opa, não consigo desenhar direito aqui, né? Um fio. Então, isso aqui seria o fio, né? Aí eu tenho a resistência. A resistência é uma cobrinha, né? A gente pode colocar um R aqui. Então, isso aqui seria a resistência. Né? Que a gente chama de resistor, né? Um resistor que é um elemento que tem resistência. Um resistor é um elemento que tem resistência. A gente tem também muito comum, né, a lâmpada, porque a lâmpada ela é incandescente, né? Que é aquela lâmpada antiga, que acho que não sei se vendem mais, mas acho que na geladeira ainda se usa, né, a lâmpada incandescente. É aquela lâmpada que tem o filamento, aquele filamento é a resistência, tá? Então, no circuito a gente vai usar aquela lâmpada e ela é representada assim, ó. Então, isso aqui, né, é uma lâmpada. É uma lâmpada que tem resistência, tá? Porque essas lâmpadas fluorescentes que a gente usa hoje, ela não trabalha com resistência. É outro método, tá? É efeito fotoelétrico, que daí não vem ao caso aqui, tá bom? Então, a gente vai trabalhar primeiro aqui, ó, com esse tipo de lâmpada que tem a resistência, né? E a gente tem o liga e desliga, que seria a nossa chave. Então, a chave, ela é representada assim. Então, nesse caso, né, a chave tá aberta, tá? E se eu fizer isso aqui, ó, eu fecho a chave. Essa é a representação de uma chave fechada, então. Tá bom? Então, sem a setinha a chave está aberta, com a setinha eu estou fechando a chave, tá? Isso aqui, então, são os elementos que representam, né? Além disso, a gente tem a tensão, que seria a bateria, né? A bateria, né, ou a pilha, enfim, a tensão envolvida ali, tá? Então, eu represento sempre por um lado que, ó, é maior, né, e outro lado é menorzinho, tá? Esse lado maior, ele é positivo e esse lado menor, ele é negativo, tá? Então, sempre vai ser assim, né? Bom, agora vamos montar o meu circuito. Então, aqui, vamos lá montar o circuito. Por quê? Porque a nossa corrente elétrica, né, ela tem um sentido de locomoção, que vocês devem imaginar qual é. Bom, vamos montar o circuito. Então, aqui primeiro eu tenho positivo e negativo sempre, tá? Eu tenho a minha tensão, que é o meu U, né? É a minha tomada. Aí eu vou fazer o fio, tá? Aqui eu vou colocar uma lâmpada. Então, aqui é uma lâmpada, né? Aqui eu vou colocar uma resistência qualquer e vou fechar o meu circuito. Então, aqui é o meu R. Essa resistência qualquer, esse resistor qualquer aqui, ele pode representar várias coisas. Ele pode representar um ventilador, né? Ele pode representar um secador de cabelo, ele pode representar um chuveiro, enfim. O mais usual é a lâmpada, que a gente coloca assim. O restante a gente não tem como desenhar muito bem, né? Então a gente coloca um Rzinho ali. E a corrente elétrica, como ela é um movimento dos elétrons, são os elétrons que estão se locomovendo, né? Então, essa partezinha aqui que está negativa significa o quê? Que está com excesso de elétrons. Então, a minha corrente, na realidade, a corrente real, o que realmente acontece, é isso aqui, ó. A minha corrente sai do negativo, né? E vem para o positivo. Aqui é o meu I, que é a corrente. Lembra? Da representação de corrente é o meu I. Tá? Isso é o que realmente acontece. Mas, antigamente, né, não se tinha noção ainda de elétron, né? Então, o que se imaginava era que as partículas positivas é que se locomoviam, né? Então, o que se imaginava era que as partículas positivas se locomoviam. E aí, convencionou-se, né, que a corrente, essa aqui é a corrente real. Então, a corrente real, ela faz isso. Ela vai sair do
negativo e vai entrar no positivo, porque são os elétrons que estão se movendo. Mas, como antigamente não se tinha essa noção, né, dos elétrons, se achava que o positivo é que se locomovia. Então, a corrente, ela sai do positivo e entra no negativo. Essa daqui é a corrente convencional. Ou seja, é o que se convencionou. Que não muda em nada, na verdade, né? Depende aqui muito, assim, também do ponto de vista, tá? Por quê? São os elétrons que se movem, correto? Né? Então, quando os elétrons ele saem de um local e ele pula para outro local, ele deixa um buraco ali. É como se a gente estivesse num ônibus, todo mundo sentado, né? Todo mundo, a banqueta é o positivo e nós somos o negativo. Então a gente vai sair do banco lá de trás e vai lá pra frente, vai ficar um buraco lá atrás, correto? Né? Então, se a gente analisar isso em filme, a gente pode supor que é o banco que está se movendo, tá? Então, se a gente for isso muito rápido, a gente tentar fazer isso numa velocidade muito rápida, né? A gente pode supor, né, que são os bancos que estão se movendo. Então, tanto faz, tá? Mas todos os exercícios, né? Todas as questões que envolvem a eletricidade, elas partem desse princípio e tem que ser esse princípio aqui. Não vai mudar em nada, não vai mudar em nada, mas vai partir desse princípio sempre. Então, a corrente, ela sai do positivo e ela entra no negativo. Essa é a corrente convencional, ok? Então, esse daqui é o meu circuito, né? Isso é um circuito simples, né? A gente não tem isso na nossa casa, a gente tem milhões disso na nossa casa e todo é emaranhado ainda, né? Então, a gente vai ter que transformar esse emaranhado de coisas em algo simples. E isso dá pra fazer, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente pega, né? Como que se dá as representações, né? E o circuito, por exemplo, de uma casa, né? De qualquer empresa, qualquer coisa assim. Tá bom? Até daqui a pouco, então, gente.